Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós teremos uma temática super bacana, que é a população mundial, concentrações e vazios demográficos. Eu estou aqui na presença da professora Andréia, que compõe a equipe curricular de Geografia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene, como vai? Muito bem, nessa sexta-feira. Para que a gente consiga dar início à nossa aula, mais uma vez sejam todos bem-vindos, alunos, professores, PCNPs que nos acompanham nesse momento. E agora nós vamos fazer a apresentação da equipe curricular. Vai aparecer aí para vocês na tela o nome dos componentes. Então, a professora Andréia, que eu acabei de apresentar, a professora Mariana, que vocês vão conhecer hoje através de um vídeo, na verdade vocês já conhecem, né? Eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, que também compõe a equipe curricular de Geografia. E para isso, nós vamos ver aí, vai aparecer para vocês na tela, o que vamos aprender no dia de hoje. Lembrando que essa aula é uma aula do 8º ano, do 1º bimestre, e a habilidade proposta para essa atividade é identificar e descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios e analisar os fatores históricos, políticos, econômicos, culturais e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes em diferentes períodos. A unidade temática é o sujeito e seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento é a distribuição da população mundial e o deslocamento populacional. Ou seja, uma super aula, um tema super atual, né? E o que nós temos para hoje, professora? Oi, professora Milene, queria dar um super bom dia para os nossos estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham mais nessa aula. Essa aula hoje ela tem uma proposta da gente retomar muito do que já conversamos durante esse 1º bimestre. Então, o tema população esteve presente nas nossas aulas dos professores convidados, como ontem na aula do professor Érico, e ela estará presente também a temática população nas próximas aulas no decorrer do ano. Então, é importante a gente sinalizar, que todos os diálogos que vocês fizeram com seus professores, com seus colegas, tem agora mais uma aula para somar esse diálogo e para aprofundar as pesquisas. Então, a aula de hoje ela é uma continuidade desse nosso encontro aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Então, estão todos convidados, nesses próximos minutos, a acompanhar o material que nós preparamos para vocês, com a participação de toda a equipe, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da concentração e os vazios demográficos. Então, é importante a gente retomar sempre, que a geografia, ela dialoga com diferentes áreas do conhecimento, professora, e uma dessas áreas é a demografia. Então, agora na tela, vocês vão acompanhar, a gente sempre gosta de fazer uma síntese, que a demografia ela é a ciência que estuda as populações humanas e suas características, o tamanho, a distribuição, ou seja, como que a população está distribuída em um determinado território, a estrutura, como a idade, o sexo, a raça, a cor, e também a composição. E dentro da demografia, vários estudos sobre as mudanças que ocorrem na população ao longo do tempo, de um determinado território, como o crescimento populacional e as suas variáveis, os nascimentos, a mortalidade, o processo migratório. Então, em síntese, a demografia traz todas essas contribuições. E dentro da geografia, nós temos também um campo que é conhecido como geografia das populações, é onde acontece a aproximação da demografia e a geografia. E o objeto de estudo é a distribuição das populações pelo planeta. Então, sempre a gente vai associar população e território para estudar os fenômenos e as dinâmicas relacionadas principalmente às migrações contemporâneas como a gente tem hoje. Quando a gente estuda a população, é importante a gente também lembrar de sempre diferenciar o que é população absoluta e o que é população relativa.
porque essa aula de hoje traz muito dessa questão, principalmente de população relativa. Então, rapidamente, vamos relembrar. A população absoluta é o número total de habitantes, né, de uma determinada área. E a população relativa, conhecida também como densidade populacional, densidade demográfica, é quando a gente tem a relação entre o número total de habitantes de uma determinada área, né, e sua extensão territorial. Então, no decorrer da aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. E dando seguimento, né, o estudo das populações leva a gente a interpretar, a estudar muitas dinâmicas e muitos fenômenos, como vocês podem acompanhar na tela. Então, a gente tem os processos migratórios, que, como já disse, foi um tema muito presente nas nossas aulas, principalmente quando a gente destacou alguns fluxos migratórios, a diferença entre migrante e refugiado, né, entre tantas outras questões. Quando a gente estuda a população, a gente está sempre associando a questão da saúde e do envelhecimento, né? Nós estamos assistindo um aumento muito expressivo de pessoas com mais de 65 anos de idade, né? Caracterizando aí uma alta expectativa de vida, um processo de transição demográfica. Então, é um ponto importante. Nesse contexto da pandemia, né, a gente fala muito dos idosos, né, de como cuidar, de como proteger essa parcela da população e tantas outras questões relacionadas. A gente também fala de urbanização, né, como que as cidades, né, têm se organizado, como que elas têm se formado nesse processo, né? Hoje a gente tem um número muito expressivo de pessoas vivendo nas cidades, como que a gente consegue conciliar espaço, população, meio ambiente. A gente está vivendo um contexto de mudanças ambientais globais, né? Então temos aí muitas coisas acontecendo, a gente precisa rever muito como que a gente tem ocupado o espaço, pensado essa questão do planejamento urbano. Além disso, sempre os estudos de população, a gente relaciona muito a questão da segurança alimentar, o acesso à água potável e o saneamento básico, as relações de trabalho, quando a gente estuda a questão do tráfico humano, do trabalho escravo, os conflitos e guerras e também os desastres, né? Os desastres ambientais, os desastres socioambientais são alguns dos temas ligados à população. Para a aula de hoje, né, professora Milene, a gente trouxe aqui alguns números, né, que a gente gostaria de colocar na tela para os estudantes visualizarem um pouquinho de quanto de população mundial a gente está falando, né? Exatamente. Vai aparecer para vocês aí na tela, já está aparecendo, na verdade, o número referente à população mundial. Mas o que é interessante a gente analisar? Que é a evolução da população e também aí uma estimativa. Então, vamos acompanhar. Nós temos a evolução aí analisado, né, com o número de pessoas, iniciando por 1950. Então, em 1950, nós tínhamos 2,6 bilhões de pessoas, né, a população mundial. Em 1999, 6 bilhões. Em 2019, 7,7 bilhões. Agora, para 2030, existe uma estimativa, ou seja, estudos apontam que provavelmente em 2030 teremos uma população mundial de 8,6 bilhões. Já para 2050, a estimativa é de 9,7 bilhões. E para 2100, a estimativa é de 11 bilhões de pessoas, ou seja, a população mundial, a estimativa para 2100 é para que ela chegue a 11 bilhões. Muita gente, né, professora? Muita gente. E o que faz, né, uma das principais reflexões, né, como que a gente vai pensar nesse número de pessoas, né, em toda a questão dos recursos naturais, as nossas relações de consumo, né? Como que a gente tem um grande desafio, né, professora, para pensar de como que essa relação sociedade-natureza vai continuar, né, nesse cenário
cenário de... Se a gente continuar consumindo, por exemplo, o que a gente consome hoje, lembrando que há diferenças de consumo, né, nas diferentes sociedades, a gente tem aí um alto impacto, né, em todo o sistema. É importante lembrar que essas estimativas, né, elas são baseadas em muitos estudos. Então, as mudanças climáticas revelam um número X, né, de comprometimento do sistema, os avanços da medicina, as condições políticas, todo um conjunto de fatores, né, que são associados a esses estudos e estimativas de um número de pessoas no planeta. Na internet, vocês encontram, né, diferentes animações, vídeos, documentários que falam um pouco mais sobre como foi o crescimento da população mundial ao longo do tempo, principalmente no período, né, que é conhecido como pós-revolução industrial, que mostra um aceleramento desse crescimento. Fica uma sugestão para vocês pesquisarem um pouco mais, né, os motivos que levarão a essa possível expansão da população nas próximas décadas, né? Então, é mais uma dica de pesquisa para vocês. E o aumento dessa população, ela acarreta muitas coisas, né? Então, a gente tem um outro slide para vocês, uma tela que mostra alguma dessas questões. Eu gostaria de destacar que, na medida que a população aumenta, a gente também, né, a gente está vivendo agora uma facilidade de disseminação de diferentes doenças e surgimentos de pandemia, né? Então, por isso que a gente vive a gente está dentro de um processo, né, de globalização, então a gente tem um fluxo maior de pessoas, né, de contato, e isso tende a acontecer, assim como outras questões também. E agora, né, de acordo com a nossa aula, a gente tem um mapa, né, que a gente trouxe para vocês, que é o População Total de 2017, é o mapa do IBGE, que a gente vai comentar um pouquinho, né, professora? Muito bem, isso mesmo. Esse é um mapa super importante, lembrando que ele é do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um mapa de 2017 e aí na tela vocês conseguem observar algumas coisas. Percebam que todo o planeta ele está aí composto de diferentes cores, né, de diferentes níveis de cores, e isso representa o quê? Quanto mais escuro, né, o país ele está aí para vocês, isso quer dizer que a população do país em relação à população mundial ela é maior. Então reparem aí que os países que estão em tons amarelo, o amarelo mais fraquinho, são países aí com menos de 0,1% da população total mundial. Se a gente reparar nos países que estão representados com a cor laranja médio, né, que não é nem o escuro e nem o amarelo ali, né, no meio, são países que estão de 0,5% até 1% do total da população mundial. E, se a gente fizer a análise com os países aí de laranja forte, ou seja, a tonalidade mais forte do mapa, são países que compõem mais de 5% do total da população, como é o caso da Índia e da China. Então, vou pedir para colocar o mapa mais uma vez. Reparem aí, ó, a Índia e a China, elas estão representadas porque compõem aí mais de 5% da população total. Então, esse mapa ele é um mapa muito importante, né? Um mapa de análise populacional, levando em consideração a relação da população total mundial. Não é isso, professora? Isso mesmo, professora Milene. É importante, né? A gente tem recomendado em algumas aulas, né, de geografia, a gente tem trabalhado muito com mapas, né? Então, é sempre importante que você tenha o planisfério, né, do seu livro didático, que está aí impresso com você. Se você não tem, que você tente acessar pela internet, né, um planisfério político, para você ir se habituando, né, com a localização dos países, né, que a gente menciona aqui. Isso tudo dentro do processo que a gente chama de alfabetização cartográfica, né? Sempre a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o nosso
né, sobre os países, sobre como está a distribuição no planeta. Então, a professora Milene trouxe aí contribuições muito importantes e agora na tela para vocês, a gente vai ver um pouquinho mais, né, alguns números que revelam, aí a gente tem uma tabela gráfico, né, com 10 países, né? É importante que são 10 países mais populosos em 2017. Então, na primeira coluna a gente tem os países, na segunda a área total em quilômetros quadrados e a terceira coluna é a população total. Então, desses 10 países, né, nós temos aí, eles estão distribuídos em 3 continentes, a Ásia, a América e a África. Como a professora Milene citou, a China e a Índia, né, estão no topo desse ranking, né, como os países mais populosos em 2017. A China com um pouco mais de 1,4 bilhões de pessoas e a Índia um pouco mais, 1,3 bilhões de pessoas aproximadamente. A estimativa, né, os estudos apontam que por volta de 2027, a Índia supere a China como o país mais populoso do mundo. Então, vamos acompanhar, né, nos próximos anos, os próximos estudos, de como vai ser essa relação e como a população desses 2 países e dos outros países indicados na tabela também, né, como que vai ser a dinâmica de crescimento dessas populações. Muito bem, professora. E agora vai aparecer aí para vocês na tela uma questão que, na verdade, é uma questão reflexiva. Olha que interessante. Como a população mundial está distribuída nas diferentes regiões do mundo? Essa questão ela é uma questão que vai ficar para vocês discutir aí com seus colegas, com seus professores, né? Ela é uma questão que vai nortear agora a nossa aula, porque ela é uma questão muito pertinente quando nós falamos em população. Então, vou falar mais uma vez o questionamento, como a população mundial está distribuída nas diferentes regiões do mundo. Interessantíssimo questionamento, hein, professora? Isso, muito interessante, porque a gente trouxe para vocês um mapa que já deu alguns indícios, né, de como essa população está distribuída. É importante a gente sempre afirmar que a população ela não está distribuída de forma uniforme, né? Seja no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, né? Na medida que a gente vai ampliando as escalas. E essa questão a gente precisa aprofundar, né? Os estudos, as pesquisas sobre como cada região, né? Como a distribuição está em cada região. Para essa aula, nós trouxemos 2 gráficos também do IBGE, né, esse instituto tão importante para os estudos demográficos aqui no Brasil. A maior parte das publicações tratam, né, de dinâmicas aqui do nosso território, mas ele também apresenta, né, alguns estudos, algumas informações importantes quando a gente está falando em regiões do mundo, né? Então, acompanhem conosco o primeiro gráfico, né? A gente tem aí um gráfico de 1950. Nós temos uma distribuição, né, de dados de 5 continentes, né? Então, vamos lembrar aqui da África, da América, da Ásia, da Europa e da Oceania e também de algumas sub-regiões. Então, o primeiro gráfico de 1950, o que a gente tem? É um gráfico de densidade populacional em regiões do globo, né? Então, entre parênteses aí, habitantes por quilômetros quadrados. Então, quais são os maiores valores registrados? A gente tem a sub-região, que é o Caribe, com 75,6%. Em seguida, a Ásia com 45,2% e a Europa com 24,8%. Tá? Então, esse é o nosso gráfico de densidade populacional de 1950. E agora, nós vamos para o segundo gráfico, né, que é de 2015. Então, observem, né, que todas as regiões, né, todos os continentes e as suas sub-regiões apresentam, né, um elevado aumento da densidade populacional. Então, acompanhem que eu vou fazer alguns destaques para vocês. Então, em 2015, os maiores valores registrados foram do Caribe, novamente, com 191,6%,
A Ásia, com 142,4%, e na terceira posição vem a América Central, com 70,4%. Então, ou seja, todas as regiões de 1950 para 2015 apresentaram um aumento de densidade populacional. O que a gente pode observar comparando os dois gráficos é que a América do Norte e a Europa apresentaram um aumento, mas um aumento mais discreto, né? Um ritmo mais lento do crescimento da população. Porque quando a gente estuda a Europa, por exemplo, a gente percebe, né, um momento de transição e um alto índice de envelhecimento da população. Então, tem outros fatores, né, que a gente poderia aqui conversar com vocês que interferem nessa questão também. Então, agora a gente vai passar um pouquinho adiante, né, professora? A gente traz um outro mapa. Muito bem. É um mapa que demonstra aí a densidade demográfica, né, com uma análise mundial. A professora acabou de explanar de forma brilhante o gráfico, né, que na verdade retrata, né, se a gente pegar o gráfico e mostrar de uma forma aí no mapa, a gente tem as grandes concentrações da densidade demográfica. Só lembrando que a densidade demográfica, ela é quando eu faço a divisão aí da população, do número populacional, pela área, né, total do país, no caso. Então, vai aparecer para vocês na tela o mapa, vamos observar aí. A legenda, né, ela está aí trabalhada em escala de cores, então, quanto mais escuro a região do mapa, isso quer dizer que nós temos uma maior densidade demográfica. Observe, por exemplo, que a Índia, né, a região ali da Índia, ela está numa cor bem intensa, numa cor bem escura. E nós também podemos verificar que também a China, né, que nós mostramos lá no mapa como sendo os países mais populosos em 2017, aquele mapa do IBGE, também fica expressivo aí essa concentração, né? Apresenta uma alta densidade demográfica e é importante esclarecer que acontece em algumas outras regiões do país também. Agora, olha que legal, a gente consegue observar o Brasil. Observem aí o Brasil, como está a densidade demográfica do nosso país. Esse mapa a gente poderia ficar aqui fazendo várias análises, né? É um mapa muito rico, mas fica aí para vocês essa reflexão. Converse também com seus professores sobre a importância de entender o que é a densidade demográfica, essa questão populacional, que tem vários estudos, né, que move aí também a geografia. Isso mesmo, professora. Com relação à Índia, à China, é sempre bom a gente esclarecer que, por mais que sejam os países mais populosos do mundo, né, eles têm também um amplo território e essas concentrações, né, são em algumas regiões. Então, a gente vai ver algumas, né, áreas mais habitadas, mais densas, né, e isso é importante esclarecer. A professora Mariana, né, que vocês já conhecem, né, que participa bastante, ela elabora junto conosco os planos de aula e ainda produz os vídeos que são exibidos na maior parte das aulas de geografia. Ela vai trazer uma reflexão para vocês muito importante sobre a questão dos vazios demográficos. Né? A gente está falando até agora das áreas mais densas, né, mais habitadas, e ela daqui a pouquinho apresenta para vocês, né, essa diferença com relação aos vazios demográficos. A gente tem também agora um outro gráfico, né, que é o de densidade demográfica dos países mais populosos em 2017, né? Mais uma vez, a gente tem países de 3 continentes, a Ásia, a África e a América, né? E os 3 primeiros países são da Ásia, né? Então, Bangladesh, Índia e Paquistão apresentam aí, dentro desses países, né, em 2017, a maior densidade demográfica. Fica uma outra sugestão para vocês pesquisarem, né, quais os fatores que explicam a existência de países com maior densidade com relação a outros, né? É uma pesquisa, principalmente quando a professora trouxe para vocês, né, Milene, a questão de olhar para o Brasil,
né? Como que dentro desse nosso território, o Brasil está dentro de um ranking, né? Entre os maiores países do mundo. Então, como que está distribuída a população brasileira? E agora, professora, o que nós trouxemos para os nossos estudantes? Nós temos uma atividade super bacana que vai aparecer para vocês na tela, que é a atividade 1, densidade populacional. Então, nós temos 2 questionamentos aí. Como é calculada a densidade populacional? E a próxima questão, a população vive em áreas pouco ou muito densas. Mas calma, que a professora Mariana fez um super vídeo que vai ajudar vocês a responder esses questionamentos, certo, professora? O vídeo da professora Mariana vem na atividade 2, né? Que ela também reafirma muito do que a gente já falou até agora e ainda traz o elemento do vazio demográfico. Essas questões elas vão ficar na tela para vocês por alguns instantes, né? E a gente volta daqui a pouquinho para vocês responderem, tá bom? Até já! Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria de agradecer as contribuições, né, os alunos participando intensamente. E nós vamos agora para esse momento de resposta, né, professora? Vamos ver aí o que o pessoal colocou. Eu gostaria de agradecer nesse momento o Natan, Paulo, Marcos Brian e a Natália, que acertaram. Acertaram. Então vamos lá. Como é calculada a densidade populacional, professora? Isso, então a gente deixou já uma resposta bem simples para vocês, né, na tela. Então, para quem quiser fazer o print, anotar
e depois, né, aprofundar os estudos. Então, a densidade é calculada através da razão entre a quantidade de população e a unidade territorial desejada, ou seja, é o número de habitantes, né, dividido pela área do território. Então, é importante a gente sempre relaciona, né, é uma operação matemática, né, é importante, vocês viram que lá no nosso quadro, a gente sempre trouxe o país, a área, né, o tamanho da área e a quantidade de habitantes para fazer o cálculo e apresentar para vocês a densidade populacional. Muito bem. E aí, no segundo questionamento, né, a população vive em áreas pouco ou muito densas. A maioria dos alunos aqui colocaram que a população reside, né, vive em regiões muito densas. E aí, professora? Isso. Então, vamos lá para a nossa resposta na tela, né, para vocês anotarem. Pouco mais da metade da população mundial vive em áreas com densidade entre 4.000 e 10.000 habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, o que a gente observa? Que se a gente pensar, né, que hoje a gente em 2020, né, está se baseando aí em 7,7 bilhões de pessoas no planeta, pouco mais da metade dessa população vive em áreas, né, entre 4.000 e 10.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, sempre a questão da densidade populacional está relacionada também a outros processos, como o processo de urbanização, né, a população urbana e todas as suas dinâmicas. E agora, né, professora, a gente trouxe aqui dois exemplos, né, para vocês, para tentar ajudar um pouco para que vocês tenham mais fundamentos, repertórios para entender essa questão da dinâmica, da densidade, populacional. Então, observe, por favor, né, agora vai ficar na tela. A gente tem duas imagens de satélite de duas cidades, né, em regiões diferentes. Então, o que a gente tem? A gente tem do lado esquerdo, Recife, que é Pernambuco, Brasil. A professora Milene conhece bastante, né, professora? Tem um pezinho lá em Pernambuco. Isso. E a gente traz também do lado direito Manila, que é uma imagem da capital da Filipinas, na Ásia, né? Então, o que a gente tem? A gente tem em Recife uma população de um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas, enquanto Manila tem aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. Recife tem uma área de 218,4 quilômetros quadrados, enquanto Manila tem 25 quilômetros quadrados. Então, olha a diferença, 218 para 25. A população são valores aproximados, mas o território são valores aí bem distantes. Então, o que a gente tem? Quando a gente faz o cálculo para obter a densidade populacional, então a gente tem um resultado. A densidade populacional de Recife vai ser em torno de 7.041 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a densidade de Manila vai ser 66,87 habitantes por quilômetros quadrados. Então, qual é a análise que a gente faz comparando essas duas imagens, que vai voltar para a tela mais uma vez para vocês? Essa imagem, isso. Apesar de possuir uma área quase 5 vezes maior, né, a capital da Filipinas possui uma população ligeiramente superior à de Recife. Tá? Então, é um exemplo que a gente trouxe para vocês no site do IBGE. Quando você pesquisar por densidade populacional, você vai encontrar outras imagens para vocês fazerem essa comparação e entender um pouquinho melhor esse conceito. E agora, né, a gente tem outros exemplos aqui, que não vai ser possível mostrar na aula, professora, porque a gente ainda tem muito o que conversar, e trazer a contribuição da professora Mariana. Mas eu acho que é importante a gente colocar as questões que a professora pediu para os alunos se concentrarem, né, professora? Quais são? Muito bem, vai aparecer aí para vocês na tela 3 questionamentos que vão nortear aí essa nossa atividade. Então, vamos lá. O que é um vazio demográfico?
Questão número 2. Quais condições podem contribuir para a existência de um vazio demográfico ou de vazios demográficos? 3. Indique um vazio demográfico que você conhece ou que já ouviu falar. Nós vamos agora para o vídeo da professora Mariana, que vai contemplar aí essas questões, depois nós retornamos para fazer a discussão delas, né? Então, vamos lá, agora com o vídeo da professora Mariana. Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que chamamos de vazios demográficos. Você tem ideia do que é isso? Bora rodar a vinheta para você ter um tempinho para pensar. A demografia é o estudo das populações humanas e suas dinâmicas. Logo, um vazio demográfico é uma área com poucas pessoas, com baixa densidade populacional. São áreas que, quando comparamos com outras, têm menor presença de populações humanas. Dos 6 continentes emersos que temos no nosso planeta, um deles é um grande vazio demográfico. Você sabe qual? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Se você disse número 6, muito bem. Na Antártica, além dos cientistas que estão nas estações de pesquisa, basicamente não há presença de populações humanas. Na Antártica, inclusive, é onde está o maior deserto do planeta Terra. Opa, pera um minutinho. Você pode estar se perguntando agora, mas desertos não são quentes? Então, nem sempre. O que define se uma área é ou não um deserto não é a sua temperatura, mas a sua umidade. Desertos acontecem em regiões quentes ou frias que possuem precipitação anual muito baixa, ou seja, pouquíssima chuva. Tudo bem? Volta o vídeo. Na Antártica, inclusive, é onde está o maior deserto do planeta Terra. As suas condições climáticas extremas, de frio intenso e baixíssima umidade, não são propícias para a manutenção da vida. Mas e nos outros continentes que são mais povoados? Será que também existem vazios demográficos, ou seja, áreas com baixa densidade populacional? Vamos considerar esse mapa aqui de distribuição da população. As áreas mais escuras são as mais densamente povoadas. Tem várias áreas mais claras, não é? Por que será que há poucas pessoas vivendo nesses lugares? Vamos pensar por partes. Um dos motivos que dificulta a fixação de pessoas em um lugar envolve as altas altitudes. Áreas com altas montanhas podem apresentar temperatura muito baixa, ar rarefeito e pouca vegetação. São condições extremas que muitas vezes levam a vazios demográficos. Esse é o caso da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e do Himalaia, na Ásia. Dessas áreas de vazios demográficos destacadas aqui no mapa, você sabe quais são ocasionadas por altas altitudes? Vou dar um tempo para você pensar. Outro fator que explica algumas áreas com baixa densidade populacional, como essas destacadas aqui, envolve a existência de matas fechadas, como florestas equatoriais. Em áreas preservadas ou protegidas,
é comum a existência de vazios demográficos. Mas cuidado! Lembre-se que isso não significa que não há pessoas nesses lugares. Na floresta amazônica, por exemplo, populações indígenas vivem na região. E nessas áreas aqui destacadas, como o norte do continente africano e o interior da Austrália, qual será o motivo por trás desses vazios demográficos? Vou dar um tempo para você pensar. Pronto? Se você pensou que essas são áreas com desertos, muito bem. Como você já sabe, desertos são áreas muito secas e com pouca vegetação. Aqui nós podemos destacar o deserto do Saara, no norte da África, o deserto da Austrália, na região chamada de Outback, e o deserto do Atacama, que fica na América do Sul. Sobraram ainda, nessas porções mais próximas ao hemisfério norte, grandes áreas com vazios demográficos. Nesses casos, a baixa densidade populacional está relacionada a baixas temperaturas. São regiões muito frias, que dificultam a permanência de populações humanas. É isso! Espero que você tenha gostado. Para aprofundar mais os seus conhecimentos sobre o tema, vale a pena pesquisar em casa sobre as populações humanas que vivem nessas áreas de vazios demográficos, apesar das condições que vimos aqui. É o caso de populações indígenas na floresta amazônica, de aborígenes no deserto da Austrália e dos Sherpas no Himalaia. Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta aí com as contribuições da Mariana, lembrando que tudo que a professora discutiu, né, e apresentou no texto, vem acrescentar para a nossa aula também como uma forma de retomada e vai aparecer para vocês aí na tela novamente os questionamentos. Lembrando que é importante que você discuta com seus colegas, com seus professores, esses questionamentos. Eu vou pedir para que fique mais um pouquinho na tela, para que dê tempo aí para que vocês façam as anotações caso não tenha dado tempo. Então, essas atividades elas são extremamente importantes aí para nortear os estudos quando o tema é vazios demográficos, né, estudos populacionais. Então, eu gostaria de falar aqui com a professora Andréia um pouquinho da importância desses estudos, né, do vídeo da professora Mariana. Isso. Nós queremos agradecer muito, né, mais uma vez, a professora Mariana, que trouxe, né, um material muito rico, né, contribuições valiosas aqui para a aula. É importante, né, que você continue participando, né, nas redes sociais, no nosso bate-papo, que você realmente, né, compartilhe conosco o que você sabe sobre vazio demográfico. Essa conversa não termina nessa aula, a gente volta daqui a alguns dias, né, a gente vai conversar um pouco mais sobre população e tantas outras, né, possibilidades de temas, né, que estão aí compreendidos nos espaços geográficos. Então, a gente vai voltar a conversar. A gente agradece muito a todas as participações, a presença, aos professores e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.